O teatro brasileiro foi outro a partir de Martins Pena. Vamos entender? A natureza da comédia de costumes é uma natureza crítica e satírica, ou seja, é o riso, é essa comicidade da intriga. Então, no caso brasileiro, a sociedade lá do Martins Pena, a gente está falando daquele período do século XIX, né, a primeira parte do século XIX, que é quando vive Martins Pena, é quando a comédia dele vai se estabelecer, né, vai ganhar fama, vai ganhar vulto, vai ganhar notoriedade. Essa intriga e esses tipos sociais que ele vai conseguir caricaturizar. É interessante lembrar isso. O que é uma caricatura, gente? Então fica difícil a gente ter. Olha o que seria caricatura. O que é uma caricatura? A caricatura, você pega um tipo, você pega um personagem e você amplia aquele personagem. É mais ou menos assim com a ideia de um corpo, né? Você está falando normalmente e tal, e num determinado momento você aqui, ó, uma ampliação do corpo, uma caricatura do corpo. Não que o personagem vai ter o nariz postiço, mas você amplia a ideia de ele ser asqueroso, a ideia de ele ser, sabe, um dínamo de intriga, as gags, a maneira de ele se comportar, a maneira de ele olhar, de sentar, de cair, né? Aquele nojo do personagem, aquela ingenuidade do personagem, tudo é amplificado na comédia de Martins Pena. É muito interessante lembrar disso. Então, é a caricatura. A ideia dessa caricatura é a base, é o fundamento desse Molière brasileiro, como dizia o grande ator João Caetano, que denominou o Martins Pena, não é, pela sua brilhante obra, como o Molière brasileiro. Quer dizer, então, é a transposição desse elemento francês, porque o Martins Pena ele não vai se vincular a uma comédia mais inglesa, mas ele vai pela comédia francesa, ele pega a grande influência de Molière, né, especialmente nesse aspecto, e estabelece a comédia de costumes no Brasil. E para isso, senhoras e senhores, nós temos um marco. Um marco essencial para dizer assim, olha, nesse momento se cria a comédia de costumes no Brasil. Qual é esse marco? Simplesmente o ano de 1848. 1848, João Caetano, que era um ator e produtor do teatro brasileiro, ele vai colocar em cena a primeira de uma das séries de comédias, né, de pequenas comédias do Martins Pena. Qual era a peça? O Juiz de Paz na Roça. Amplamente montada, até hoje você tem montagem de Juiz de Paz na Roça, o Noviço, Quem Casa Quer Casa, né, em todos os parâmetros e instituições brasileiras, seja de escolas de ensino fundamental, ensino médio ou nas universidades, nos cursos de graduação, pós-graduação, enfim. A obra do Martins Pena ela é eterna para quem faz teatro. Então, em 1848, João Caetano ele vai colocar em cena o Juiz de Paz na Roça. Então, aí, nesse momento, se estabelece o começo da comédia de costumes no Brasil. Para a historiografia teatral brasileira, esse é o marco, 1848. Então é importante destacar tudo isso. Quem é o João Caetano? João Caetano ele tem importância como tem o Procópio Ferreira. Ele é o primeiro ator que vai colocar alguns códigos, inclusive em livros, sobre a atuação do ator brasileiro. Mesmo que, obviamente, com ressalvas, ele tem ainda vínculos com a Europa, né? Aquele teatro declamativo, aquela coisa toda, mas ele vai começar a entender que o brasileiro, né, o ator brasileiro, ele tem uma dinâmica própria. E é obviamente que quando ele quando ele tem contato com a dramaturgia do Martins Pena, o que vai acontecer? Ele vai ter esse insight, ele vai colocar esse modo de pensar do brasileiro, essa coisa da dinâmica, essa caricatura, coloca um vínculo essencial para a gente entender o que é o próprio ator brasileiro, o que é o povo brasileiro. Até então, o teatro brasileiro estava muito vinculado àquele elemento muito europeu, a muita Europa. E depois o que nós vamos entender é que
o ator brasileiro surge exatamente aí. O palco está amplo para esse ator brasileiro, que é a partir do teatro do Martins Pena. Então é muito importante destacar isso. Então o que vai acontecer? O Martins Pena vai começar a descrever nos textos dele esse funcionamento precário das instituições, o funcionamento precário da justiça, não é? As artimanhas seculares da igreja, não é? Do próprio conflito familiar. Então você tem uma cartografia brilhante e minuciosa dos hábitos, né, e costumes da vida social, política e religiosa desse Brasil. Então esse Brasil do século XIX é um Brasil que o nosso mulher brasileiro vai saber trilhar todos os caminhos e nuances responsáveis por esse ator. Né? Da cabeça aos pés, ele vai montar esse ator brasileiro a partir do essencial, que é a visibilidade do povo. É importante destacar ele. E o Martins Pena, gente, ele não era aquele dramaturgo, aquele autor lá do gabinete, que ele está lá sentado, escrevendo, né, com seu piscenê, nada disso. Ele é um amanuense, né, funcionário público, né? Teve muitas dificuldades no início porque, pasme, o Juiz de Paz na Roça, quando vai para a estreia, vai para o começo, ele não coloca o nome dele como autor, né? Ele coloca um pseudônimo. É porque ele tinha receio de ter represálias no seu trabalho. Que o teatro ainda, de certa maneira, ainda não era tão bem visto. Imagine a comédia, cheia, né, aquela questão do romantismo, muito preconceito em relação à comédia, seja alta ou baixa comédia. Então se preferia o drama, né, o teatro, entre aspas, mais sério do que a comédia.